Quanto tempo a sua empresa de aluguel de temporada sobrevive se você parar de faturar hoje? Então nesse vídeo eu quero te apresentar o conceito de portas abertas e por que ele é importante para dar mais segurança para o seu negócio de aluguel de temporada, fazendo com que você consiga não somente sobreviver, mas transitar nas fases de oscilação do mercado com mais tranquilidade e segurança. Pessoal, como vocês sabem, aqui a gente vai direto ao ponto, que é o conceito de portas abertas. O conceito de portas abertas é quanto tempo, quantos meses a sua empresa é capaz de ficar com as portas abertas, mesmo se não tiver entrando rendimento nenhum. Também não vale falar, Márcio, mas eu estou sustentando com o dinheiro do meu salário. Aí não é a sua empresa que está se sustentando, é você que está tirando de um bolso para tapar o outro que está furado, né? Isso não é bem assim. Então, a questão é, a sua empresa, o seu negócio, seja um negócio próprio, seja um negócio que opera com imóveis próprios, um negócio que opera com imóveis de terceiros, quanto tempo essa empresa fica aberta. Então, tem gente que defende que você tem que ter pelo menos 6 meses ou 1 ano de portas abertas e que isso te traz um pouco mais de segurança. Então, vamos discutir um pouco sobre isso nesse vídeo. A questão da gestão financeira para muitos anfitriões e co-anfitriões é um elefante na sala que ninguém quer ver. A grande maioria não tem controle, uma adequada gestão sobre seus números, que é um grande problema e um grande risco, porque simplesmente não tem uma disciplina financeira mais adequada. Na verdade, o que acontece é que conforme as reservas vão chegando, e o Airbnb, por exemplo, é uma plataforma que paga muito rápido, esse caixa que sempre está entrando ali no aluguel de temporada, por um lado ele é muito saudável para a gente poder ter dinheiro ali, por outro lado ele pode ser ilusório, porque dali a pouco você tem suas despesas. Se ele não se organizar durante o período de alta, para sobreviver o período da baixa temporada, muitas vezes ele vai passar muita dificuldade ao longo do ano. Então, é super importante entender como estão as finanças do seu negócio ali minimamente, né? Não estou falando aqui de você montar um super controle financeiro, você tem que pelo menos ter controle das suas receitas, suas despesas, os seus principais indicadores, inclusive para saber da performance do seu aluguel de temporada. Às vezes as pessoas confundem, elas acham que entrou o valor da diária, isso aqui já é dinheiro que eu já posso gastar. A gente sabe que não é isso. Então um exemplo do quanto portas abertas é importante para mim foi durante a pandemia. Na pandemia a gente começou a ter aqueles cancelamentos, quem já era anfitrião nessa época sabe, de repente estabelecimentos por toda parte começaram a fechar e aí o trânsito de pessoas caiu muito e em muitos locais o aluguel de temporada caiu. Por exemplo, eu tinha estúdios em hotéis e prédios com muita circulação e alguns que tiveram até restrição e que as pessoas tinham muito medo de ir nesses locais. Então quando a locação de curta temporada começou a diminuir na pandemia, a gente teve a percepção de que, olha, a gente poderia mudar o modelo para um modelo de média e longa duração. Então comecei a fechar aluguéis mensais, aluguéis trimestrais, e claro, era um aluguel que vinha com um valor menor, ele não rendia o mesmo que a curta temporada, mas ele dava alguma segurança financeira, tinha algum caixa entrando, o que nos permitiu manter os empregos. Isso só foi possível também por tal do conceito aí dos portas abertas. Como a gente tinha o caixa ali para segurar a operação durante alguns meses, quando a locação diminuiu drasticamente, aquele caixa ele acaba sendo uma segurança para que você possa operar sem entrar no modo desespero. O que acontece é que com a pessoa que precisa mês a mês fazer as contas fecharem para ela poder pagar a escola dos filhos, o plano de saúde, para ela poder comer, a situação dessa pessoa fica muito mais difícil. Então, mesmo para quem tem imóveis sublocados, como você tem as oscilações naturais do mercado e você tem que bancar aquele aluguel, para que você não tenha que fazer uma rescisão de última hora e com isso pagar mais multas e sofrer ainda mais no seu caixa, é importante que você consiga ter ali a sua reserva de emergência. Porque, gente, oxigênio de uma empresa é caixa. Então, se essa empresa não tem caixa, ela fica sempre sofrendo, sempre sangrando. Olha só, quando a gente conversa com anfitriões, tem alguns sinais que indicam que a pessoa está com as finanças, ela está com um negócio não muito robusto. Por exemplo, gente que não sabe quanto que está entrando de receita mês a mês. O quanto que entrou nos últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses. Se esse mês em relação ao mesmo mês do ano passado, como que foi, está crescendo, está diminuindo, isso já é um sinal amarelo. Outro sinal, não conhece a própria margem de lucro. Você não acompanhar, não ter esse olhar contínuo sobre as suas finanças, vai dar ruim mais à frente. Então, não ter um controle adequado das suas receitas, não entender o quanto que está a sua margem de lucro, não saber a ideia de se os seus investimentos estão tendo fluxo de caixa positivo, ou seja, se o investimento que você fez ele já está te dando retorno,
se você ainda coloca dinheiro no bolso com ele, ou se você está tendo que pegar dinheiro de outras fontes, outros locais para cobrir um rombo ali. Então, quando a pessoa começa a falar, olha, eu não sei direito e tal, para mim já é um sinal amarelo de que possivelmente essa pessoa ainda não está indo tão bem, ou então que ela está assumindo um risco grande com as suas finanças ainda e o seu acompanhamento do seu negócio de forma pouco estruturada. Se é o seu caso, e você também está operando no escuro e está preocupado com as suas finanças, olha, o primeiro passo é, uma vez por mês que seja, você vá lá e coloque, pega ali na plataforma, o Airbnb tem fácil, você consegue baixar uma planilha ali dos seus ganhos, consegue ver todas as suas reservas mês a mês. A Booking é a mesma coisa. Se você tem reservas diretas ali, pega nas suas anotações quais foram as reservas que você teve e faz ali uma planilha simples, não precisa ser tão sofisticado não. Pega ali a sua unidade, coloca todas as receitas que ela teve e vê quanto que eu faturei nesse mês. Só que lembra, faturamento não é lucro. E no final desse mês você vai fazer ali uma análise básica de receita menos despesa, saber quanto que você lucrou. E não se esquece também de colocar quanto que você vai pagar depois de impostos referente àquilo que você teve de receita. Entender também o quanto que você está pagando, ou deveria estar pagando de impostos, é fundamental para que você tenha uma clareza da saúde financeira do seu negócio. Então, que seja uma vez por mês. Uma vez por mês, você fazer esse balanço é fundamental para que você possa ter uma tranquilidade maior. Bem, e se você tem o seu negócio de locação de temporada, se você já trabalha com isso, ou se você também montou a sua empresa de administração e ainda está fazendo as coisas de maneira meio informal e precisa dar uma reorganizada no seu negócio, a gente tem como ajudar você. A gente tem um programa de mentoria voltado para administradores e co-anfitriões, temos nossa mentoria para pessoas que querem viver de aluguel de temporada, e lá a gente consegue te ajudar a colocar as suas finanças no lugar. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre esses programas, manda no meu Instagram, que é @marciobras, manda lá, me fala um pouco do seu negócio, explica aquilo que você está buscando, como que é seu projeto, e a gente vai conversar. E não esquece de mencionar que você veio aqui, assistiu esse vídeo, e para eu saber qual foi seu ponto de partida, como que você conheceu o nosso trabalho. Tá bom? Fico por aqui. Agradeço, grande abraço, boas reservas.